Bem, queridos, eu resolvi fazer esse vídeo para ver se ajuda vocês a utilizarem o GeoGebra como um auxílio aí nas listas de exercícios. Então, a gente tem, por exemplo, na lista 2, o exercício 6 pede para a gente, utilizando o GeoGebra ou outro pacote que seja da preferência de cada um de vocês, determinar as tangentes horizontais ao gráfico da função polinomial x² menos 2x² mais meio x. Bom, como é que a gente faz isso lá no GeoGebra? A função ela pode ser digitada na caixa de entrada e eu vou colocar essa caixa de entrada aqui em cima para a gente visualizar melhor. É possível colocá-la aqui, então vamos fazer o seguinte: f de x igual a x elevado a 4. A gente coloca o acento circunflexo para indicar o expoente, mais 1/2 de x, menos 2x² menos 2x² mais 1/2 de x. x² menos 2x² mais 1/2 de x. Vou fazer de novo aqui para a gente ver direitinho. F de x igual x² menos 2x² mais 1/2 de x. Então observe que para indicar multiplicação eu não preciso usar nada, não preciso dar símbolo de multiplicação, é como a gente escreve mesmo. A fração eu prefiro utilizar um parênteses, né? Terminou de escrever aqui, Enter. Está lá a nossa funçãozinha. Agora vamos lembrar, as tangentes horizontais elas são aquelas que são paralelas ao eixo x. E em particular, a tangente é horizontal. Como é que eu identifico isso? Quando a derivada é igual a zero, né? A gente já observou em sala de aula o seguinte: quando a gente tem um pontinho, em um pontinho qualquer do gráfico da minha função, uma reta tangente, ela nos diz coisas sobre a função. Observa. A função aqui, ó, é uma função decrescente, a reta tangente está sempre viradinho para baixo, viradinho para baixo, viradinho para baixo. Tem um momento, ó, que ela faz essa curvinha aqui, em algum momento aqui ela deixa de ficar virada para baixo para virar para cima. Nesse momento é o momento que a gente diz que tem reta horizontal. Bom, para descobrir essa reta horizontal a gente vai olhar para o coeficiente dessa retinha tangente aqui, ó. Por acaso aqui no GeoGebra a gente consegue ver o coeficiente da reta é sempre o azinho, né? Nesse momento ela tem coeficiente 0,62. Se eu faço esse A andar um pouquinho, ó, tá vendo? Ó, o coeficiente agora menos 0,04. Se eu ando mais um pouquinho, já é 0,05. Então ele era negativo, tá vendo? Ó, tá para baixo, andei um pouquinho, ele virou para cima. Quer dizer, eu estou bem pertinho aqui, ó, de ter um ponto que essa inclinação é nula, né? Que é aqui o coeficiente é zero. Deve ter um outro pontinho que isso acontece, ó, porque aqui a função volta a ser crescente, a derivada está para cima. Quando chega aqui, ó, tá vendo? Ela vai descendo de novo, vai descendo. Opa, tá vendo? Mudou de novo a inclinação para baixo. Vai chegar aqui, tem um momento que é zero e volta a subir. Então, nessa função, eu tenho três retas horizontais, uma passando por aqui, uma passando por aqui, uma passando por aqui. Esse passando por aqui, a gente vai descobrir nesse curso como fazer. De verdade, a gente vai pegar um ponto que a gente vai chamar de ponto extremo da função, né? Como é que eu vou descobrir que ele é ponto extremo da função?
justamente quando a derivada muda de sinal. Ó. Aqui, olha para o coeficiente. O coeficiente dessa reta é positivo. Antes dela ter inclinação zero, o coeficiente era negativo. Então, a gente vai dizer assim, ó, se a derivada é negativa e depois é positiva, tem um pontinho de extremo. Isso vai ajudar a gente a identificar esses pontinhos. Como é que a gente faz isso no GeoGebra, sem conta? No GeoGebra é mais fácil. A gente vai pedir para exigir a janela CAIS e vai usar um comando extremo da função f. Quando eu digito extremo, ele coloca os pontos, tá vendo? Essa listinha aqui tem 3 pontos. Menos 1.06, menos 1.51, 0.13. Primeiro vamos lá. Esses números aqui, eles são aproximações, ok? Observe que essa é uma função de quarto grau, função polinomial de quarto grau. Né? Uma raiz aqui não é uma raiz inteira, coisa e tal. Esses números podem ser números, são números irracionais, inclusive. Mas o GeoGebra, como qualquer outro software de computação algébrica, só trabalha com números racionais. Então aqui eu vou pedir para esse arredondamento ser ainda maior, com 15 casas decimais, tá vendo? E agora como é que eu vou fazer então para dizer quem são esses pontinhos? A gente faz o seguinte, eu acabei de criar esses pontos, mas vou até voltar aqui porque eu não disse como é que faz isso, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui nessa listinha aqui, eu vou copiar e vou fazer assim, lista 1 igual a... Eu gosto, não precisa, né? Lá no material eu ensinei para vocês sem essa lista 1, mas eu gosto de fazer isso, já ajuda. Bom, o meu ponto A vai ser o elemento que é o primeiro elemento dessa lista, então a gente põe aqui lista 1, 1. Então, tá aqui o meu pontinho A, tá vendo? O meu pontinho B vai ser o segundo elemento daquela lista. Então, eu digito aqui elemento, lista 1, 2. E eu não escrevi corretamente elemento, agora sim. E o meu ponto C vai ser, vou até aproveitar aqui o que a gente escreveu, o terceiro elemento dessa lista. Ok? Para o ponto A, como ele já existia, a tangente já está aqui, como é que eu faço para exibir as outras duas tangentes? Fácil, fácil. Vou vir aqui. De novo lá, vou usar o comando reta tangente. Nesse ponto, nessa função. Opa. Essa função por esse ponto, nessa função por esse ponto. Quando você quiser saber como funciona, ó, um comando do GeoGebra, passa o mouse por cima do botãozinho correspondente, tá vendo? Ele diz assim, ó, selecione o primeiro ponto e depois um círculo lacônico ou uma função. Então é só clicar no ponto e depois na função, ele diz que são as retas. Então nesse caso aqui, ó, nosso gráfico, vou dar um zoom, tem 3 retas que são horizontais pelos pontos A, B e C. E aí é legal identificar o ponto A tem coordenada x menos 0, 1.05, isso tudo aqui. O pontinho B tem coordenadas 0.12 positivo, tá vendo? O B aqui é positivo, só o 0,5 aqui. E o ponto C tem coordenadas x menos 0.93, quase 1. Tá? Coordenada x dele 0.93. Então é isso. Com esse vídeo eu mostro para vocês, vocês podem ver depois com calma, como é que a gente usa o GeoGebra para fazer esses desenhos. É importante que a gente vá começando a pensar como é que a gente vai fazer isso algebricamente. Vocês viram que aqui eu não usei a derivada, o f' de x, mas poderia, vou mostrar para vocês.
Se eu quiser calcular a derivada aqui, é só colocar f' lá, que ele já calcula a derivada para mim, e de quebra ainda mostra o gráfico da derivada. Eu vou pedir para essa derivada não ser calculada. Mas imagina que eu quisesse descobrir aqui o coeficiente de algum ponto aqui, a reta, né? O coeficiente da reta que passa por algum ponto D aqui. Então, fácil. Esse coeficiente é o f' calculado no x do ponto D. Então, olha como é que eu descubro a equação dessa reta. Y de D igual a f' de x de D, x menos x de D. Então, vamos traduzir. A nossa fórmula de equação de qualquer reta é y menos y do ponto por onde ela passa, por isso y de D. Poxa vida, dei enter sem querer, né? Coeficiente angular vezes x menos o x do ponto. Então, quando eu escrevo aqui, eu sei que estou calculando a reta tangente pelo ponto D, porque eu sei que a reta tangente tem como coeficiente a derivada no ponto, ou seja, na coordenada x do ponto D. Então, se eu faço isso aqui, eu ganho essa retinha, que na verdade ela já existia, ela está duplicada, tá vendo? E quando eu movimento o ponto D, tá vendo? Ó, ela é reta tangente sempre. Então, vocês podem ir treinando isso aí bastante com o GeoGebra em todos os exercícios que vocês fizerem. É só repetir essa formulazinha. Perfeito? Além de aprender nesse vídeo como é que calcula as horizontais, como é que coloca aqui. Na verdade, a gente acabou mostrando como é que coloca qualquer reta tangente fazendo as contas, ok? Então, não só usando o comando reta tangente, mas fazendo as continhas, ok? Espero que o vídeo ajude e que vocês estudem a partir dessa dica. Um abraço.